Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua bondade, pelo seu cuidado com cada um de nós. Apesar de sermos imerecedores, somos necessitados do cuidado de Deus e Ele entende isso muito bem. Quero agradecer a você que tem nos ajudado, tem assistido aos nossos vídeos, compartilhado e orado por nós também. Eu preciso que vocês orem por nós, por mim, pelo Andrew, que é o editor do trabalho aqui, para que nós continuemos fazendo este grande e maravilhoso trabalho para o Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, 23 a 25, que nos diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os de seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Glória ao Senhor Jesus. Acalmando a tempestade. É a nossa temática de hoje. Meus queridos irmãos, quando nós falamos de tempestade, nós estamos falando de uma forte chuva, acompanhada de fortes ventos, e às vezes também com granizo, e geralmente por um período curto. Nem sempre a tempestade é um período curto, mas na maioria delas é um período curto. Fortes chuvas, fortes ventos, mas em curto período. A grande dúvida que paira sobre os viventes quando estão passando por uma tempestade é a demora. Será que ela vai demorar mais? Será que vai demorar menos? E isso aí é que impacienta, isso é que inquieta as pessoas, a demora, porque a tempestade é algo que está fora do nosso controle, é algo que está no controle de Deus, e Ele é quem sabe a hora que começa e a hora que termina. Então, quando nós estamos passando por essas dificuldades naturais, nós logo pensamos, será que vai demorar? Mas em meio às tempestades, sejam elas demoradas ou curtas, o que nós devemos fazer é estar preparados para ela. Claro que nós não sabemos quando é que ela vem, mas temos determinados preparos. Os discípulos, Jesus entrou no barco e eles o que fizeram? Seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus no barco. Aqui nós não podemos saber se o tempo já estava prometendo aquela tempestade, se aquela tempestade já era previsível naquele momento, se já havia vento, se o tempo estava fechado. A Bíblia não trata disso, a Bíblia silencia sobre isso. Mas o certo é que quando Jesus entra no barco, os discípulos entram também. Glória a Deus. O problema de muitas vezes nós passamos dificuldades grandes, adversidades grandes nas tempestades, é que nós não temos o menor preparo para isso. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil histórias, ali no Rio de Janeiro, nas regiões serranas do Rio de Janeiro, sempre tem catástrofes ali, tempestades com catástrofes. São barreiras que rolam, casas que caem, pessoas que morrem. Mas o que acontece? É que o poder público sabe que aquele terreno é propício para isso, mas nada faz. Ano após ano, a tempestade vem e provoca os mesmos prejuízos, provoca as mesmas catástrofes. Por quê? Apesar de haver uma certa previsão para preparar o terreno, para minorar
a adversidade, os problemas, o poder público não faz. Quando nós estamos tratando de tempestade, também nós queremos dizer que a tempestade, quando ela, no sentido figurado, nós queremos dizer quando nós estamos passando por um problema inesperado, um problema difícil, um problema que nos aflige de uma forma tão grande que nós perdemos o controle emocional. Isso nós chamamos também de tempestade. Mas a melhor forma mesmo de evitar as tempestades é estar perto de Jesus. Porque estando perto dele, é mais fácil de clamar e ele atender. Os discípulos, quando entraram no barco, e a Bíblia diz, veja, que eis que no mar, me parece aqui que foi ato contínuo, não houve muito tempo para isso, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Não se sabe se essa dormência de Jesus aqui era porque ele sempre andava cansado, era um homem que estava sempre trabalhando. Ele mesmo diz, eu trabalho até agora e meu pai trabalha também. Ele era um homem trabalhador, era um homem que estava sempre fazendo a obra do pai. E também não pode ser que ele estava ali para provar a fé dos discípulos. Glória a Deus, para provar a fé dos discípulos. Quando o barco começa a ser coberto pelas ondas, aí não deu outra coisa. Talvez eles seguraram até ali. Nós tínhamos ali pessoas reconhecidamente preparadas para lidar com determinadas situações em água. Eram pescadores profissionais. Pedro, André, Tiago, João, eram pescadores profissionais. Portanto, eles tinham uma certa intimidade com a água. Só que a tempestade, ela está acima das possibilidades do pescador, das pessoas mais avaliadas que sejam no trato com a água. A tempestade, meus amados irmãos, ela foge ao controle do homem. Ela só não foi ao controle de Deus. Ela só não fugiu ali ao controle do Senhor, porque ele estava no barco. Quantas pessoas estão sofrendo e sabem que a forma de mitigar o sofrimento ou mesmo cancelar esse sofrimento na vida é estar na presença de Deus. É bem certo que estar com Jesus também não significa que ninguém vai ter problema. Eu agora sou crente, acabou, não tem problema. Tem sim. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, ele diz. Então, nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, nós passaremos por problemas, nós sofreremos adversidades. Mas esse bom ânimo que ele diz que nós devemos ter, não vem de nós próprios, vem de estarmos perto dele. Veja que os discípulos, quando eles sentiram que a situação fugia ao controle deles, eles não pensaram duas vezes, foram logo, Senhor, desperta, nós estamos perecendo. Ele queria dizer, nós vamos perecer e o Senhor também. O Senhor está dormindo aí, mas as ondas vão levar nós e o Senhor também. Glória a Deus. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Apesar de Jesus estar ali no barco, apesar deles saberem que com Jesus as coisas andam, apesar deles saberem que Jesus era Senhor dos ventos e das águas, eles temeram. Faltou a fé ali em cada um deles. E Jesus, então, repreende os ventos e o mar. E agora segue-se uma grande bonança. Oh, glória! Meus amados irmãos, estar com Jesus não tem outra coisa melhor. Estar com Jesus é certeza de que a bonança vem. Estar com Jesus é certeza de que os problemas vêm, mas logo a bonança vem.
Estar perto dele é a certeza de que pode ser que à noite haja choro, pode ser que haja o choro durante a noite, mas quando nós estamos perto dele, é a certeza de que a alegria vem pela manhã. Portanto, você que me assiste nessa hora, os seus problemas têm se avolumado tanto que se tornaram grandes tempestades. Os ventos são tão fortes que você cambaleia próximo deles. As águas subiram tanto na sua vida que estão cobrindo a sua razão, estão tomando a sua razão, está sufocando a sua vida. Você pode procurar socorro em quem você quiser, não achará. Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. Se as tempestades se avolumaram na sua vida, chegue-se aos pés do Senhor. Procure uma igreja evangélica mais perto de você. Não vá buscar a placa, não. Não, eu só quero igreja tal. Não procure placa. Procure uma igreja evangélica séria, que sirva a Deus, que pregue o evangelho, que ame a palavra de Deus e congregue. Você vai ver que as águas logo se acalmarão. Você vai ver que logo os ventos enfraquecerão. E a seguida disso é grande bonança, como diz aqui. Então levantamos-se para repreender os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. A grande bonança não vem quando você chora, quando você se desespera, quando você arranca os cabelos, quando você corre, quando você para, quando você... Não. A grande bonança não virá assim. Não há meio humano para acalmar as tempestades quando elas se avolumam na nossa vida. É buscar a Deus. O profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto está perto. Essa é a minha palavra, essa é a palavra de Deus, esse é o meu conselho. Você já perdeu o controle sobre as águas, sobre os ventos? Procure Jesus. Logo você vai ver o quanto é maravilhoso estar ao lado dele. E o melhor, ele está pronto para nos socorrer. Glória a Deus. Esse fenômeno todo, essa dificuldade toda, vai desaparecer quando você reconhecer Jesus Cristo como Senhor na sua vida. Quando você tomá-lo como um companheiro para você. Ele garante, eu garanto pela Bíblia, que ele vai dar sossego na sua vida. Ele vai trazer bonança para a sua vida. E você vai andar agora só glorificando a Ele e dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Salvador e que Ele vem buscar uma igreja lavada e remida com o seu próprio sangue, para que nós possamos morar nos céus eternamente. E isso não é uma virtude de homem nenhum, é uma dádiva de Deus para cada um de nós. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.